Olá, se você sofre com preocupações excessivas, medos irracionais, se você tem crises de pânico, se você tem muito medo de quando a próxima crise vai vir ou medo de passar mal e faz com que você, enfim, tenha muita dificuldade em fazer as atividades do seu dia a dia, se você não consegue parar de pensar no que as pessoas estão conseguindo perceber em você, se elas estão notando a sua própria ansiedade, se você tem qualquer um desses sintomas e isso está te atrapalhando, muito provavelmente você tem um quadro de um transtorno de ansiedade, uma ansiedade tóxica. E nesse vídeo eu vou falar sobre os 7 piores alimentos que tanto contribuem para a causa e principalmente contribuem para manter este quadro, aumentar, alimentar essa sua ansiedade tóxica, e isso vai ser algo que começa a mudar o jogo e começa a fazer você se libertar dessa escravidão que é ter a vida controlada pela ansiedade, pela evitação e não pelo que você quer. Então, fica nesse vídeo que eu vou te falar esses 7 alimentos na ordem de prioridade que você vai começar a retirar da sua dieta. Bom, se você não me conhece, meu nome é Marco Antônio Abud, eu sou médico psiquiatra clínico, sou formado aqui no Hospital das Clínicas, aqui na USP, sou fundador do canal Saúde da Mente, e vamos falar então pela ordem, tá? O que é essa ordem? A ordem de prioridade. Sempre é importante saber que você não vai conseguir mudar tudo de uma vez, você não precisa mudar tudo de uma vez, e mudanças na alimentação, nível de atividade física, elas são benéficas? São, mas para qualquer quadro que acomete a nossa mente, que no fundo, hoje em dia, todos esses quadros têm um entendimento de que são mudanças na neuroplasticidade, ou seja, o cérebro não está conseguindo religar áreas e desligar áreas no ritmo certo. Ele está como se fosse congelado e travado num único modo de funcionamento. Tá? Isso serve é um entendimento para todos os quadros de saúde mental. É uma perda dessa capacidade de mudar a chave que nós temos, e a gente chama isso de neuroplasticidade. Então é importante entender que a alimentação, exercício físico, meditação, isso tudo tem que fazer parte, mas essas intervenções, elas são extremamente importantes para que sejam feitas nos nossos filhos e que a gente faça isso depois que a gente melhorou. Aí sim, agora a gente vai ter que gastar energia para não piorar, mas elas não têm o poder de mudar o jogo. A boa notícia é que os quadros ansiosos são aqueles que melhor respondem a tratamentos não medicamentosos e que a grande parte deles tem um prognóstico que seja de uma melhora completa, tanto no alívio dos sintomas, mas também uma melhora funcional, de você voltar a ter a liberdade, a você ter calma, você ter a possibilidade de se relacionar com alguém sem estar sempre preocupado, você voltar à sua vida social e profissional e fazer isso de uma forma definitiva. Então, o tratamento para ansiedade é curativo, é natural, envolve essas questões, mas não são elas que mudam o jogo a curto prazo. Tá? O que muda o jogo a curto prazo é nós fazermos treinos para ativar áreas que estão desativadas no cérebro ansioso. Então, a ansiedade, ela não é um excesso de ativação da amígdala, ou esse não é o principal mecanismo. O principal mecanismo é uma falta de ativação nas áreas que regulam a amígdala, que fazem com que você se sinta confiante, que lembrem você das suas vitórias e que façam com que você consiga ter a atenção focada naquilo que está na sua frente e não fique preso nas preocupações. Essas áreas é que a gente vai trabalhar e é isso que muda o jogo, tá? Bom, então vamos falar dos alimentos. Primeiro que, assim, esse daqui é zero quantidade deles e é o remédio mais usado sem prescrição para ansiedade no mundo, que é qual? Álcool. Álcool piora a ansiedade, piora muito. Piora no dia seguinte, piora na próxima semana e piora também a longo prazo. Mas no primeiro gole ele pode ajudar, mas isso não vai ser bom para você. E se você já ouviu algum médico, psicólogo dizendo que se você é tímido, você tem algum traço de fobia social, bebe alguma coisa porque aí você vai se soltar e aí você vai aprender como que é para fazer, isso é bobagem. Por quê? Porque tudo que você faz, na vigência do álcool, isso não é guardado na memória, então você não aprende. Tá? Então, como é que o álcool piora a ansiedade? Ele piora por alguns mecanismos. O primeiro, por quê? Porque ele é um vasodilatador, ele faz com que os vasos sanguíneos fiquem dilatados, a gente fica com a cara vermelha.
E para manter a pressão arterial estável, o corpo, enquanto você está bebendo, ele está aumentando a quantidade de adrenalina que está circulando no seu corpo, porque senão a sua pressão ia cair. Só que 8, 12 horas depois que passa o efeito, você vai estar com essa adrenalina ainda aumentada, só que o álcool vai ter ido embora. Então você vai acordar no dia seguinte de que forma? Irritado, ansioso, suando e, enfim, provavelmente você vai estar com sintomas físicos intensos. Se você tiver crises de pânico frequentes, a chance de você ter uma crise de pânico depois de um dia que você bebeu, assim, é próxima a 100%, tá? Ok, não tem problema, isso não foi contado, então é um efeito rebote e porque de fato tem essa compensação adrenérgica, mas não é só por isso. O álcool, ele faz você ficar a noite inteira em claro. Como assim? O álcool ele não dá sono, ele dá sedação, que é diferente do sono. O sono tem algumas fases que são importantes, tanto para a gente recuperar a energia física, quanto para que nós tenhamos uma recuperação da energia mental. E essas fases, elas são abolidas quando você ingere álcool, porque é um sono extremamente superficial. Então o álcool ele não dá sono, ele dá sedação. E no dia seguinte você acorda cansado e como se você não tivesse dormido. E quando a gente não dorme, sabe o que o nosso corpo faz para manter a gente alerta? Ele libera mais adrenalina também. Então, o dia seguinte, aliás, isso pode durar até, teoricamente, 7 a 14 dias depois que você bebeu, pode ser que você esteja com um sintoma mais exacerbado. E se isso está acontecendo com você, não faz de você uma pessoa estranha, não faz de você uma pessoa que é fraca, maluca, nada, simplesmente não explicaram isso para você, tá? Então, esses mecanismos, né, tanto na questão da pressão, quanto na questão do sono, que ele vai inibir o sono REM, também ele vai deixar o sono profundo muito baixo. Além disso, o álcool está relacionado a diversos tipos de câncer e ele vai prejudicando a sua memória e concentração ao longo do tempo. Tá? Isso começa a acontecer a partir de 2 doses por semana, se você for ver os estudos mais recentes. Então, assim, álcool é zero. Tá? Se você tem problemas para diminuir álcool, isso tem que ser uma prioridade no seu tratamento e talvez você vai precisar focar nisso. Não que só isso vai melhorar a sua ansiedade, mas assim, sem isso não dá. Agora, se você bebe ali o vinho para dormir, a gente vai tirar esse vinho para dormir. Tá? Nem que isso seja às custas de você não dormir tão bem nos primeiros dias. Por quê? Porque você já não está dormindo com o álcool mesmo. Tá? Álcool número 1. Número 2, açúcar refinado, bolo, donuts, tortas, panetone, qualquer tipo de doce é algo ruim. E eu adoro doce, é ruim. Isso piora a ansiedade? Piora. Eu já tive quadros ansiosos, tive quadros de ansiedade generalizada, de transtorno de pânico e, assim, qual que é o problema do açúcar? Ele é absorvido muito rápido e esses doces têm muito açúcar refinado e quando ele é absorvido rápido, os neurônios no cérebro só se alimentam de glicose, então existe um bombardeio de glicose e existe uma hiperativação cortical. E não é bom a gente ter uma hiperativação no nosso centro atencional. Por quê? Porque aí fica igual como se fosse uma rádio com chiado. A gente consegue ouvir, digamos, ou prestar atenção no que a gente quer, só que começa a vir um monte de outra coisa, outros pensamentos. A gente pode ficar agitado, a gente pode ter sintomas físicos, isso vai distrair. Então a gente não vai ser produtivo. Só que o que acontece depois de mais ou menos ali umas 2 horas, tem a questão da insulina que vem acompanhando, depois aí você vai ter um crash e isso vai fazer com que você sinta que você está totalmente sem concentração e com sono e sem conseguir fazer nada. E se você tem um quadro de ansiedade generalizada, isso vai deixar você se cobrando muito, muito, muito. E você vai tentar compensar isso enfim, à noite, vai prejudicar o sono, enfim, vai ser algo que não é benéfico, piora, tá? Essa agitação, esse boost que se tem aparentemente com o consumo disso é falso. Eu falo isso e eu não sabia, mas assim, eu também estudava quando era moleque, que sempre fui ansioso para a prova, comendo uma caixa de passatempo, porque eu achava que ele me ajudava pra caramba. Só que tinha esses crushes aí
e provavelmente talvez eu iria melhor se eu não tivesse comido isso, tá? Não dá para aguentar ficar sem o doce, sem o açúcar? Não, tudo bem, se não deu para aguentar, o que você vai fazer? Você vai misturar antes uma proteína ou uma gordura do bem, tá? Proteína e gordura do bem, coisa estranha, você vai misturar um iogurte grego sem açúcar e ponto. Ou nozes, castanhas, isso, sementes, isso são alimentos que têm gorduras monoinsaturadas ou poliinsaturadas que fazem com que o nível de açúcar seja mais suave, não tenha essa gangorra, tá? Número 3, adoçantes artificiais. Então já tem aqueles que a gente já meio que sabia que não fariam bem para a saúde em geral, tem ciclamato, tem sacarina, que isso já estava, digamos ali, demonizado. O aspartame, ele aumenta os níveis de açúcar no sangue horas depois que você ingere algo com aspartame. Então, o aspartame, ele não ajuda e existem estudos mostrando que, além disso, ele causa mais sintomas de ansiedade, depressão e prejuízos de memória, de concentração, prejuízos executivos, caso usado aí por muito tempo. Então, assim, ele piora a ansiedade mesmo ao longo do tempo. Então, aspartame não é uma boa. E aí sobra o quê? Sobra a sucralose e a estévia. Até o momento, até onde eu pesquisei, não tem ninguém falando da estévia. Eu particularmente odeio estévia. Então, eu prefiro, de fato, não colocar adoçante do que colocar estévia, mas tem gente que pode ser que goste. Agora, a sucralose, o que acontece? Teve um estudo, 2022, mostrou que ela também aumenta o nível de açúcar no sangue, mas, além disso, ela piora, ela altera a microbiota intestinal, que são aquelas bactérias do bem, que os probióticos, eles basicamente são digamos, intervenções para a gente tentar mudar essa flora bacteriana. E o que acontece quando a gente muda a microbiota? Existe um processo inflamatório intestinal e isso, junto com outras questões lá, já principalmente com um nível de cortisol elevado, isso faz com que o corpo fique todo com um sistema imunológico inflamatório muito ligado e isso prejudica o cérebro. Eu vou parar por aqui, mas tem vídeos em que eu explico isso de forma mais específica, tá? Mas todo o processo inflamatório e quadros de ansiedade, depressão e insônia, eles são considerados quadros que provavelmente têm um mecanismo inflamatório presente no início, assim como tem na diabetes, na pressão alta, que aí o órgão e aonde eles vão atacar em termos dessa inflamação é que muda, tá? Então, isso não é bom. Então, sucralose, aspartame e sacarina, ciclamato de sódio, isso não. E a estévia, se você tolerar a estévia, até o momento eu não achei nada que fale que ela é ruim. E, infelizmente, a ideia é que esses adoçantes, eles vendem muito mais do que eles entregam. Então, esses são os três primeiros prioridades, tá bom? Qual que é a quarta? A quarta é você tomar suco de frutas que tem um alto índice glicêmico. Então, sucos artificiais, isso sempre tem muito açúcar. Não é uma boa ideia, aliás, é uma péssima ideia, né? Adoçante, refrigerante, mesmo que seja light, tem mais adoçante, então também não é uma boa ideia, né? Agora, a ideia é que tem frutas que têm um alto índice glicêmico. Tem vitaminas de vegetais que têm altos índices glicêmicos também, né? E eu posso falar aqui vários, mas assim, qual que é o segredo? Você pegar na internet e você vê esse índice glicêmico que tem que ser abaixo de 50. Então, quando você vai tomar, qualquer que seja uma refeição saudável, olha, tem legumes, vegetais e frutas, 100% orgânicas, ótimo. Você vai ver o índice glicêmico nisso, na internet, tem que estar abaixo de 50. Tá? E o que é o índice glicêmico? Basicamente, o quanto que aquilo lá faz com que você tenha um pico de glicose, que gera depois um pico de insulina, ou não. Tá? Muito importante isso para pessoas que têm diabetes e é importante também para quem tem ansiedade, para evitar essa gangorra. Então, posso falar vários tipos, mas assim, mais simples tem que ser abaixo de 50, ponto. Tá? E isso, a ideia é que você priorize isso tanto em vegetais, frutas e verduras e outros alimentos que são teoricamente saudáveis e são mesmo, mas essa gangorra de insulina, isso piora e isso vai lesando o seu córtex pré-frontal e nós não queremos isso, tá bom? Número 5, frituras.
Basicamente tudo que é ruim para todo mundo. Mas ela está em número 5, eu coloquei. Por quê? Porque você dificilmente vai ter um pico de ansiedade depois de comer uma coxinha frita, por exemplo, ou uma batata frita. Né? Elas estão muito associadas, né? Principalmente batata frita, saiu um estudo esse ano, uma substância acrilamida, enfim, que está associada ao desenvolvimento de quadros ansiosos e depressivos, sim. Mas, assim, se a gente já está nesse quadro, não é isso que a gente vai se preocupar. E elas também podem manter este processo inflamatório, principalmente porque o óleo vegetal ele tem uma prevalência de gorduras hidrogenadas importantes, tem essas substâncias, uma delas é a acrilamida, que basicamente vai lesando o processo de neuroplasticidade do cérebro. Mas, para você entender esse processo, óleos vegetais, alimentos fritos não, mas isso não é a prioridade antes do álcool, do açúcar, dos doces ali, dos vegetais e legumes de alto índice glicêmico e dos adoçantes, tá bom? Então ele está em 5º lugar e não se culpe caso você queira comer um pastel ali, não é isso que vai mudar o jogo agora, tá? Mas, obviamente, não vai ajudar também, tá certo? Número 6, controverso, não existem evidências suficientes, mas existem algumas evidências que indicam que o nosso famoso glúten, que é uma substância que não pode ser consumida por quem tem doença celíaca, somente tem isso de evidência. Parece que mas isso não está comprovado ainda, mas existem alguns estudos, que mesmo em quem não tem doença celíaca, se você fizer uma retirada ou uma restrição de glúten, pode haver uma melhora de sintomas ansiosos. Veja que eu estou falando pode, parece, quer dizer o quê? Quer dizer que ainda não passou naquilo que eu coloco ali, né, que é o nível de evidência científica, que é um crivo de São Tomé, que assim, basicamente para a gente indicar algo, a gente quer indicar algo que funcione muito e que funcione não só para aliviar momentaneamente, mas para virar o jogo. Ou seja, o objetivo é você melhorar os sintomas físicos, mas que você volte a dirigir, que você volte a conseguir se relacionar sem ficar preocupado, que você volte a conseguir relaxar em momentos onde não há nada para você se preocupar e não fique se culpando, que você consiga interagir socialmente sem ficar pensando o tempo todo no que a outra pessoa está falando. O objetivo é você retomar a sua vida de forma plena, tá? E, assim, para isso a gente tem que ter muita desconfiança dos métodos, né? É um método muito São Tomé e tem que saber que aquele negócio funciona e até que a gente não consiga dizer que não funciona. Então o glúten ainda não está lá. Só que pode ser que ele piore um pouquinho, né? O que eu sei é que se você tirar o glúten e fizer só isso, com certeza isso não vai curar a sua ansiedade. Pode ser que melhore um pouco, mas não vai curar. Então isso está na 6ª posição, tá? Não é aí que a gente vai investir a nossa energia. Por quê? Porque esse bombardeio de informações hoje em dia, ele não é algo útil, isso gera mais ansiedade. Por quê? Porque o ser humano consegue prestar atenção em uma coisa de cada vez, de forma bem feita, e a ordem do tratamento ela faz muita diferença, né? Eu digo que medicina é igual culinária, a ordem dos ingredientes ela faz muita diferença para o resultado final, mesmo que a gente tenha ingredientes bons, tá? Então a ordem é essa que eu estou falando. E por último, são alimentos processados. O que são alimentos processados? São alimentos basicamente que também em latas, que vêm em saquinhos e que vêm para micro-ondas. Eles também têm, enfim, um alto índice de gorduras hidrogenadas, isso gera, enfim, alterações inflamatórias, isso prejudica a irrigação sanguínea no cérebro, mas isso não vai causar em você um pico agudo e uma queda, por exemplo, como vai causar o álcool e você consumir os alimentos com alto índice glicêmico e os adoçantes. Então, ok, a gente vai querer tirar. Se você não come nada assim, ótimo, não coloque agora. Agora, se você tem uma rotina que você come coisas de micro-ondas, você pede no iFood uma coisa que vai vir ali e não tem como mudar isso, não é essa briga que você vai comprar. Você vai comprar a briga com os 3 primeiros que eu citei, tá bom? Por quê? Porque isso vai fazer com que você não piore agudamente. E isso é para que seja possível você fazer o tratamento que de fato é o tratamento curativo, que é este treino de neuroplasticidade para reativar áreas do córtex pré-frontal, frontomedial, do córtex pré-frontal dorsolateral
e do núcleo accumbens da substância ventral tegmentar, mas você não precisa decorar nada disso, tem vídeos que eu explico isso, que são basicamente áreas que estão desligadas. E qual é o treino de neuroplasticidade que é o único que funciona em termos de evidência científica? É um treino que, enfim, a gente chama de um treino baseado em estratégias cognitivas comportamentais. Então, é a famosa terapia cognitivo-comportamental, que são várias terapias, é como se fossem exercícios, musculações. Tá? Não existe TCC que não tenha exercícios práticos para fazer, e não existe uma TCC que funcione para ansiedade, para insônia, para depressão com os mesmos ingredientes. Assim como se você quer fazer exercício para braço na academia, você vai fazer ficar o braço forte, mas isso não vai fazer a sua perna ficar forte. Tá? Então, não importa se a psicóloga é do TCC ou não importa houve esse treino e um treino gradual para ir mudando pensamentos, ir mudando sentimentos, ir mudando comportamentos. Esse treino, ele, assim, tem poucos psicólogos que trabalham com isso, eu sei, mas assim, isso tem que ter. O psicólogo funciona como um orientador, um personal trainer para quê? Para poder te orientar e ver se está dando certo. Claro que tem um contato, isso ajuda, mas não dá para a gente ganhar da ansiedade tentando buscar no passado a causa da ansiedade na infância. Por quê? Porque isso já tentaram durante muito tempo, não funciona, tá? Para ansiedade, não estou falando mal de outras linhas, terapia, pode ser que isso seja muito importante para o autoconhecimento, para outras questões, não para ansiedade. Ansiedade é ali uma fisioterapia para que nós possamos criar novas sinapses, tá? E isso é chamado de TCC, que tem que envolver elementos de reestruturação de pensamentos, mudança de crenças, mudança de preocupações e um treino de exposição gradual, que é o que? Uma musculação para o músculo da coragem. Você conseguir provar na prática, de uma forma visceral para o seu corpo, que as coisas que ele está percebendo como ameaça não são ameaçadoras. Só que isso você já entendeu racionalmente. Você vai precisar fazer o seu corpo entender. E isso tem método e tem que ser feito de uma forma, digamos, organizada para que seja possível fazer e para que isso construa uma memória definitiva que vai sobrescrever a memória do medo, que é uma memória de vitória, ou seja, a ideia é você mostrar que você consegue ganhar daquilo que está te dando medo, não somente enfrentar e fugir. Então, enfrentar o medo não serve para porcaria nenhuma. O que serve é você ganhar e ganhar muitas vezes de forma sucessiva. E a gente tem várias estratégias para treinar isso. E esse é o tratamento, tá? O resto todo, incluindo o remédio, incluindo outras coisas, eles podem ajudar ou atrapalhar esse treino. Mas ansiedade se trata principalmente sem medicações e são os quadros que mais respondem a esse tipo de tratamento. Transtorno de pânico, por exemplo, se você fizer isso, é possível fazer em menos de 2 semanas um tratamento, mas não precisa ser rápido. Tá falando que isso já foi feito até em 4 dias. E um tratamento que melhora 80%, 90% depois de 4 dias. E isso melhora com o tempo e não tem recaídas. Então a ansiedade tem cura definitiva, tem cura natural. Simplesmente essa cura ela precisa ser organizada, pouco divulgada, mas a alimentação vai ajudar, mas pode atrapalhar. E começa pelos As, né? Do álcool, açúcar, aspartame e, bom, enfim, e aí também os outros adoçantes artificiais e o índice glicêmico sempre abaixo de 50. Prioriza isso, sabendo que isso vai te ajudar a não piorar, a aliviar. E café? Café, só se você tem crise de pânico, você retira totalmente. Senão, você vai poder tomar café ali, não em excesso, umas 3 xícaras por dia no máximo. Tá? Não é proibido. Agora, para quem tem crise de pânico, no começo sim. Eu tive crise de pânico, eu tomo café hoje, mas no começo é importante tirar até que a gente consiga fazer essa reativação cerebral, entre aspas, fazer com que o cérebro ele pare de ficar enganado percebendo ameaças onde não tem, e aí o café vai poder voltar para a sua rotina, certo? É isso, se você gostou do vídeo, clica no like, se inscreve no canal para não perder nada, compartilha isso, porque são mais de 50 milhões de brasileiros que estão sofrendo com ansiedade agora, nesse exato momento, de acordo com uma pesquisa agora em junho de 2023, e
isso provavelmente, se está presente na sua vida, vai estar presente na vida de muita gente próxima a você, que ninguém fala disso. E dar informação com estratégias, isso faz toda a diferença, certo? Um abraço, até o próximo vídeo.